Olá! Chegou no Brasil pela Amazon Prime Video a série do streaming americano Hulu, Little Fires Everywhere, ou Pequenos Incêndios por Toda Parte. A série é uma adaptação do livro de mesmo nome e é muito boa. Tem muitos temas para serem abordados e eu resolvi fazer uma análise para contar dos principais. Não tem como eu fazer isso sem falar o que acontece na série, então esse vídeo vai estar cheio de spoilers. Se você não quer saber dos spoilers, eu recomendo que você assista a série e depois venha aqui comentar o que você achou. Dois temas muito importantes para o enredo são a maternidade e uma série de dilemas éticos pelos quais os personagens passam e que o seriado joga para o telespectador. Quem está assistindo não pode deixar de evitar de criar empatia com os personagens, que são muito bem construídos, e a gente se vê analisando as ações que eles tomam e se colocando no lugar deles, pensando o que a gente faria em cada situação e qual escolha tomaríamos dentro dos inúmeros pontos de decisão que são colocados na série. Para ficar mais fácil de analisar, eu vou dividir entre as três mães da série: a Bibi Chow, a Helena e a Mia. As três têm vidas muito diferentes, mas todas elas têm desafios e dificuldades relativos à maternidade. Sobre a Bibi, a gente sabe muito pouco, a não ser o fato de ela ter abandonado a filha por não ter condições de criar. Mas é uma questão que ela deixou a filha na porta do corpo de bombeiros, no frio, e não esperou ninguém atender para ir lá socorrer ela, por medo de ela acabar ser pega pela imigração e ter que voltar para a China. No caso da Bibi, a gente já tem o primeiro dilema ético da série, que é o julgamento que vai decidir com quem que a criança dela deve ficar, com a mãe biológica ou com a mãe adotiva, a Linda, amiga da Helena. Esse bebê abandonado, ele tem a mãe biológica, que abandonou porque não tinha condições de criar e agora quer ela de volta. Mas a mãe adotiva dela tem uma história muito triste que traz bastante empatia. Ela sofreu vários abortos consecutivos e tinha o sonho de ser mãe, até que um dia, quase que por milagre, ela recebeu uma ligação de que a filha da Bibi tinha sido achada no corpo de bombeiros e ela criou amor por essa criança e resolveu que queria adotar ela como sua própria filha. Já com relação a Mia, apesar de ela ter demonstrado todo o amor dela pela filha dela, ter colocado à disposição todo esse amor, o fato delas viverem sem casa, viajando pelo país todo, mostra um lado um pouco egoísta dela. A série dá a entender de que elas nunca passaram necessidade nem algo do tipo, mas o fato de não terem um lugar fixo para morar impede que elas criem laços de qualquer tipo, tanto com pessoas quanto com o próprio lugar. É como se elas não pertencessem a lugar algum. E além de prejudicar a educação da Pearl, como é mostrado na série, isso ainda impede que as duas tenham amigos ou familiares próximos. Não é possível para nenhuma das duas se apegar a nada. E no momento em que a Pearl começa a se apegar a alguma coisa, a alguém, ou mesmo engatar algum relacionamento, o que é muito mais importante para um adolescente da idade dela do que para a mãe dela, que já é uma adulta e muito mais independente, ela se vê tendo que dar adeus para tudo para começar tudo de novo em outro lugar. E elas basicamente só têm uma outra, ou seja, elas não têm nenhum sistema de apoio. O que aconteceria caso a Mia sofresse algum acidente ou fosse acometida de alguma doença? Quem iria cuidar da Pearl nesse caso? E com quem ela poderia contar para tratar de assuntos com os quais ela não se sente confortável falando com a mãe? Isso sem contar o fato de ela passar a vida toda achando que foi rejeitada pelo pai, sobre quem ela não sabe absolutamente nada. E em determinado momento, ela até pergunta para a mãe dela se o pai dela é negro como ela, porque nem isso ela sabe. E isso está relacionado com outro dilema ético da série, que é o da Mia. Ela aceita ser barriga de aluguel para um casal e depois decide ficar com a filha. E decidir manter nesse caso não é o maior problema. O problema é a forma como ela faz. Ela foge sem dar satisfação e depois fala pro pai da criança que ela morreu e nunca mais volta a dar notícia. Sobre a Helena, a questão da maternidade é um pouco mais óbvia. Ela trata os filhos de maneira diferente, tenta projetar uma versão perfeita de si mesma na Lexi, passa muito pano pro Trip para as coisas que ele faz, enquanto isso ela descuida do Moody e principalmente da Izzy, que é a filha que ela não quis ter. A Lexi sofre de um grande white people problem por causa disso. Ela se sente pressionada pela mãe para sempre ser perfeita e conseguir sempre o melhor, inclusive entrar na melhor faculdade. There's all this pressure to be all of these things, to be fucking perfect, but I'm not. I'm not fucking perfect! Yes, you are! Na cabeça dela, vale tudo para conseguir aprovação, levando ao roubo da redação da Pearl, que ela usa para submeter na inscrição para Yale, e no uso do nome da Pearl para fazer o registro de quando ela vai fazer o próprio aborto. De forma alguma, a criação dela faz com que o que ela fez seja menos ruim ou justificado. Mas será que se ela tivesse uma criação melhor, um ambiente familiar mais acolhedor, ela teria feito isso? Ela já tem em si mesma a capacidade de fazer esse tipo de maldade, mas sem esse gatilho da criação dos pais,
ela poderia ter tomado um rumo diferente e melhor. Já a Izzy foi uma filha indesejada pela mãe que não queria ter engravidado do quarto filho. Então, ao contrário do que ela faz com a Lexi, em que ela projeta nela os seus desejos reprimidos e os seus ideais, na Izzy ela desconta todas as suas frustrações, o que obviamente não ajuda a menina em nada a lidar com os próprios problemas internos, como o fato de se sentir deslocada da família e na escola, não só pelo fato da sexualidade reprimida dela, mas também por ela ter uma personalidade diferente do que se espera de uma menina. Se isso acontece hoje, imagina 20 anos atrás. E ela ainda é capaz de perceber que a mãe dela trata ela de forma diferente e até que não gosta dela, o que leva as duas a ficarem o tempo todo numa guerra aberta. Em diversos momentos nós ouvimos, inclusive da própria Izzy, que ela faz algumas coisas só para irritar a mãe. Ela chega a colocar fogo no próprio cabelo, só porque a mãe falou para ela que ela deveria deixar ele solto, e também quase coloca fogo nas próprias roupas, em cima da cama, dentro de casa, com todo mundo na casa. Já com relação ao Moody, a gente tem, pela maior parte da série, a impressão de que ele é o único personagem que salva, o coelhinho fofo no meio do ninho de cobras. Mas a série não deixa a ponta dele solta e mostra que todo mundo lá tem culpa no cartório, quando a Izzy dá um tapinha nas costas dele e fala: querido, você acha que porque você gostava dela, deu presentinho, etc., ela tá em dívida com você? Ela tem obrigação de ficar com você? Não é bem assim, não. É o geek machista do mundo de hoje, né? Por outro lado, no caso da Helena, apesar de não justificar a forma como ela trata a Izzy, ela também foi vítima das dificuldades da maternidade de 4 filhos de idades próximas, sem o apoio do marido. Nós vemos ela surtando enquanto cuida das crianças e o marido insistindo para que ela tivesse a 4ª filha mesmo assim. Ele vê que ela está com dificuldade e não age como pai em nenhum momento. E apesar de não ter levantado um dedo para interferir na criação dos filhos e ajudar a fazer a coisa certa, ou pelo menos é isso que a série mostra, ele não hesita nem um pouco em jogar toda a culpa na Helena e se vitimizar no processo. Enfim, para finalizar, em 8 episódios, a série conseguiu tratar de muitos temas e desenvolver com profundidade diversos personagens. Alguns temas eu nem cheguei a mencionar aqui. Eu fiquei com bastante vontade de ler o livro em que ela foi baseada. Se você já leu, comenta aqui embaixo o que você achou. E se já assistiu a série também, conta aqui se é muito diferente ou não. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, deixa um like e não se esquece de conferir os outros conteúdos do canal e se inscrever para não perder os próximos. Tchau!